Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. E neste momento nós iremos fazer alguns exercícios utilizando a estrutura de decisão simples. A gente vai fixar ela, como que é o funcionamento dela, com alguns exemplos, e depois a gente vai partindo para os outros tipos de estruturas de decisão. A estrutura composta, a gente vai ver outras formas. Obviamente a gente vai começar com exemplos bem simples, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Portugal. Eu vou montar um exercício com vocês aqui, que seja um exercício bem simples. Vamos fazer uma espécie de um jogo aqui, um jogo de adivinhação, tá bom? Então, o jogo de adivinhação vai ser o seguinte: a gente vai colocar o computador para escolher um número de 1 a 10 e o computador vai pedir para a gente digitar um número e se a gente acertar qual o número que foi digitado, ele vai falar: parabéns, você acertou o número, ok? Se a gente errar, não vamos dar mensagem nenhuma, tudo bem? Nós vamos apenas, se a gente acertar, dar uma mensagem. Se a gente errar, simplesmente o software finaliza, tá? Se a gente quisesse dar uma outra mensagem quando a gente tivesse errado, aí a gente vai ter que ver uma estrutura de decisão composta. Mas vamos começar com uma bem simples, tá? Bom, nesse vídeo então, a gente vai aproveitar para introduzir um aspecto aqui que todas as linguagens de programação possuem, que é o processo de sorteio de um número qualquer. Okay? O sorteio de um número, o sorteio de uma palavra. Ok? Então, as linguagens de programação elas possuem mecanismos para sortear as coisas, sortear em números. Tá? E no caso do Portugal, nós temos uma biblioteca, se eu não me engano, acho que ela está dentro de útil. Vamos dar uma olhada aqui na ajuda. Vamos ver aqui no manual da linguagem. Aí a gente tem que olhar no manual da linguagem, tá? Para procurar os comandos e tal. Se eu não... Isso, na biblioteca útil, a gente tem aqui ó, uma função chamada sorteia. E basicamente como é que essa função funciona? Ó, sorteia um número aleatório entre o valor mínimo e máximo. Então a gente executa o comando sorteia e passa o valor mínimo como parâmetro e um valor máximo. Então a gente estipula o intervalo de valores que a gente quer que o nosso algoritmo faça o sorteio. Então a gente pode falar assim, sorteia um número de 0 a 10, sorteia um número de 0 a 100, sorteia um número de 50 até 200, sorteia um número de menos 30 até 90. Então se você especificar o menor número e o maior, ele vai escolher um desses números, tá bom? E depois a gente vai ter que digitar esse número, um número qualquer, para ver se a gente vai acertar, tá bom? Então a gente tem que importar essa biblioteca útil. Então eu vou chamar aqui de UT, certo? E vamos guardar esse valor, vamos guardar numa variável, tá? O valor do sorteio. Então a gente vai clicar aqui, clicar não, a gente vai criar uma variável chamada aqui número sorteado, então inteiro, número sorteado. E aí a gente já pode inicializar ela agora, né? O que é inicializar uma variável? É no momento que você declara ela, você já manda colocar um valor qualquer ali, tá? Vou colocar um valor aqui só para ele parar de dar o erro aqui, ó, e a gente poder usar o autocomplete da IDE. Então eu vou chamar aqui de ut.sorteia, e aí eu vou especificar aqui que é de 0 a 10, por exemplo, ok? E aí a gente vai mandar guardar esse valor que foi sorteado dentro da variável número sorteado, tudo bem? E aí a gente vai dar uma mensagem aqui, ó, vamos dar uma mensagem aqui, informando assim, ó, digite um valor de 0 a 10, ok? E aí a gente vai guardar esse valor que foi digitado pelo usuário numa variável. Eu vou chamar de valor lido, ok? Então a gente vai vir aqui e vai fazer um layer, valor lido. E aí agora o que a gente tem que saber? O que a gente tem que fazer para a gente saber se a gente acertou ou não? Bom, a gente tem que comparar, né? Então o computador vai escolher um número e a gente vai digitar um número. Para a gente saber se a gente acertou ou não, basta a gente comparar esses dois números, né? Então a gente vai fazer um teste de comparação. Se os dois números forem iguais, então eu acertei, tá? Então o que a gente vai fazer? Um se, então se o valor lido for igual, lembra que igual, para fazer uma comparação, são dois iguais, então se o valor lido for igual ao número sorteado, eu vou dar uma mensagem aqui, um escreva, né, falando assim,
Parabéns, você acertou o número, ok? Como a gente não escreveu nenhum, a gente não definiu o que era para ser feito quando a gente não acertasse, então o computador simplesmente não vai fazer nada quando a gente não acertar, tá bom? Bom, antes da gente começar com estruturas de decisão, a gente estava guardando sempre o resultado numa variável lógica, né? A gente pode fazer isso, mas a partir do momento que a gente aprendeu aqui a estrutura de decisão, a gente já pode colocar essa equação que vai avaliar se é verdadeiro ou falso aqui dentro. Mas se você quisesse colocar fora, poderia também. Então eu vou chamar aqui, ó, lógico avaliação, por exemplo. E aí eu posso vir aqui antes, ó, e falar assim, ó, a variável avaliação, ela é igual a isso aqui, ó. Eu mando fazer o teste lá do lado de fora e coloco aqui dentro, certo? Vai ficar um pouco estranho porque tem dois iguais, né? Mas desculpa, tem esse igual com esse igual. Aí cuidado, tá? Esse igual aqui é de comparação. Então eu estou falando assim, ó, computador, o valor lido é igual, os dois são iguais a número, o valor lido é igual a número sorteado? Testa para mim. Aí ele vai testar e vai falar verdadeiro ou falso. E aí esse verdadeiro ou falso vai ser gravado na variável avaliação. Então esse igual aqui é um igual de atribuição, de colocar o resultado dentro de uma variável. E esse aqui é um de comparação, tá bom? E aí agora a gente pode fazer assim, ó, se avaliação, certo? A gente pode fazer simplesmente assim, ó, se avaliação. Porque se der verdadeiro aqui, a gente, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Não foi declarada nesse escopo. Ficou errado aqui, ó. A avaliação. A avaliação. Tá? Então, aqui o que é. Como é que o se funciona? É se o que tiver aqui for verdade. Como aqui a gente está colocando uma variável que vai ter verdade ou falso, já é o suficiente. Não seria necessário você fazer assim. Ó. Você pode até fazer, mas é desnecessário. Se a avaliação for igual a verdadeiro, então executa. Tá? Então é a mesma coisa da gente fazer isso aqui. Ó. Se a avaliação, porque é o padrão, tá bom? Então você pode fazer assim, ou simplesmente você pode deixar se avaliação, ok? Sem nenhum problema. Tá? Então a gente pode fazer sim, ou pode fazer do outro jeito. Eu vou mostrar aqui das duas formas, tá? Então vamos executar aqui. Digite um valor de 0 a 10. Lembrando que nesse momento aqui, ó, o computador já escolheu o número, tá? Porque ele vem executando linha a linha. Então ele já executou a linha 7 e no momento de ter executado a linha 7, o que já aconteceu? Já foi feito o sorteio. E aí eu fiz a leitura do valor e aí agora a gente vai testar se é igual ou não. Então eu vou falar aqui 5, por exemplo. Ó, não acertamos. Simplesmente ele não deu nada, certo? Então vamos rodar de novo. Vou escolher 1. Simplesmente não acertamos. Vamos rodar de novo. 9. Não acertamos. Se você quiser saber qual o número que foi digitado, você pode apresentar aqui depois, né? Você pode vir aqui, ó, escreva. Valor sorteado foi número sorteado. Ok? Aí fica fácil da gente saber se a gente acertou ou não. Então vamos lá. Escolhi o 6. O valor sorteado foi 7. 4. O valor foi 3. 1. O valor foi 9. 9. O valor foi 1. 0. O valor foi 6. 6. O valor foi 8. Então aqui a probabilidade da gente acertar é bem, né? Para fazer um teste mais interessante, vamos colocar um intervalo menor. Vamos falar aqui, ó, de 0 a 3. Aí aqui eu mudo aqui também, de 0 a 3. Vamos lá. 2. Erramos, né? 0. Opa, acertamos. Parabéns, você acertou o número. O valor sorteado foi 0. Aí a gente pode colocar uma quebra de linha aqui, né? Aqui, a gente pode colocar uma quebra de linha. Tá? Se a gente quiser diminuir mais ainda, vou colocar aqui de 0 a 2. Vamos lá. 0. Sorteado 2. 1. Parabéns, você acertou o número. O valor sorteado foi 1. Ok? Beleza?
Note que aqui, ó, vamos até diminuir um pouco mais aqui. Note que aqui agora, se eu quisesse, ao invés de usar essa variável avaliação, eu vou comentar ela aqui, ó. Não vou usar ela mais. Então eu vou comentar isso aqui também. E aí agora eu posso simplesmente colocar essa equação aqui, ó, aqui dentro. Então quando o computador chegar aqui, ó, se isso aqui der verdadeiro, ele executa isso aqui. Tá bom? Vamos lá. A gente mexeu de novo ali, né? Vamos trocar aqui para 1. Já mostra um jeito melhor da gente fazer isso aqui, tá? Então, 0. Foi sorteado 1. 0 de novo. Olha lá. O valor sorteado foi 0. Você acertou. Ok? Então, note que o resultado foi o mesmo, tá? E se a gente quisesse fazer o contrário agora? Se a gente quisesse falar assim, não, você errou. Você errou. Certo? Então, aí a gente precisaria trocar, né? Ao invés de a gente testar a igualdade, basta a gente testar a diferença. Eu vou falar assim, ó. Se o valor lido for diferente do valor sorteado, aí eu vou falar, você não acertou o número sorteado. 0. Você não acertou o número sorteado. O número sorteado foi 1. 2. 2 não. 1. O valor sorteado foi 1. Ou seja, não deu a mensagem, você não acertou. Então significa que a gente acertou. Ok? Então, daria para fazer essas possibilidades aqui, tá bom? Uma outra forma de fazer desse jeito aqui, ó, se a gente fosse usar, você não acertou o número. Se a gente quisesse fazer do jeito que estava antes, ó, eu vou guardar aqui dentro. Então, eu vou trazer aqui para fora. Certo? Aí aqui, ó, o tanto que é importante a gente entender como que o comando funciona, tá bom? Aqui, ó, lembra que só executa isso aqui, ó, só executa isso aqui quando esse resultado aqui der o quê? Falso, tá? Quando esse resultado der falso. Aqui ele vai testar, ó, o valor lido é diferente de número sorteado? Se for diferente, ele dá verdadeiro. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar a avaliação aqui, certo? Então vamos lá, 0. O valor sorteado foi 0. Então se a gente tivesse errado, ele ia dar a mensagem, você não acertou o número, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aqui com o raciocínio que você vai utilizar, porque às vezes você tem que inverter isso aqui com a negação. A gente não falou da negação ainda, mas eu vou deixar para falar a negação mais lá na frente, tá? Aí nesse caso aqui, se a gente quisesse fazer aquela comparação, aí a gente teria que fazer isso aqui, ó. Vamos supor, aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Do outro jeito, a gente tinha testado o quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Aí o que a gente pode fazer também é assim, ó. Eu posso testar, ó. Avaliação. Valor lido é igual a número sorteado? Eu mando testar. Se não for igual, o que, que ele vai dar? O que, que ele vai dar? Ele vai dar falso. Aí o que, que a gente pode fazer? Aí se a gente quiser fazer dessa forma, aí eu tenho que fazer se a avaliação for igual a falso. Então se isso aqui der falso, se eu errar, dentro da avaliação vai estar guardado o valor falso. Aí eu testo. Falso é igual a falso? Sim, verdadeiro. Aí eu executo. Acaba ficando um pouco complexo o raciocínio desse jeito, mas também seria válido. A única coisa que eu não poderia fazer é deixar assim, certo? Eu não poderia deixar dessa forma. Porque aí, o que vai acontecer? Olha só, se eu deixar desse jeito, ó, valor sorteado foi 0. E aqui nesse caso ele teria que falar, ó, você não acertou o número, certo? Então, aqui eu vou ter que deixar sempre o falso. Então vamos lá, 0. Lá, você não acertou o número. O número sorteado foi 1. Então, veja que tem N formas de fazer. Tá? Vai depender do jeito que você vai fazer o raciocínio, tá bom? Então, eu acho que o jeito mais fácil aqui de raciocinar, qual que é o jeito mais simples, é a gente colocar essa equação logo aqui dentro, tá? Então eu venho aqui dentro, ó, tiro isso aqui, coloco a equação aqui dentro, coloco a equação aqui dentro, tá? E aí eu pergunto, o valor lido é igual ao número sorteado? Só que isso aqui só vai dar verdade, né? Se forem iguais. Eu não quero descobrir quando forem iguais, eu quero descobrir quando eles forem diferentes. Então aí aqui eu coloco diferente. Tá? Então acho que esse aqui é o jeito mais simples de pensar, né, dessa forma. Então lá, você não acertou, o valor sorteado foi o 1, tá? Beleza? Então,
esse exercício aqui foi um exercício para a gente testar apenas quando eu uso uma estrutura de decisão simples. Quando tem uma situação que eu quero testar se é verdade. Cara, isso aqui é verdade? Isso aqui aconteceu? Aconteceu, então faz tal coisa. Se não aconteceu, simplesmente ignora esse bloco aqui. Ó. Esse bloco vai ser ignorado. Se isso aqui dá falso, eu ignoro esse bloco. Tudo bem? Pessoal, uma forma da gente facilitar a nossa vida quando a gente tem que mexer no código, por exemplo, igual aqui. Aqui, ó, eu quero digite um valor de 0 a 1, certo? Então, se eu trocar aqui, por exemplo, depois para 5 e depois aqui para 20, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que vir trocar aqui também. Então, isso aqui é tipicamente uma situação onde a gente pode usar as constantes que a gente já falou anteriormente, né? Então, a gente poderia vir aqui, ó, e criar uma constante. As constantes normalmente a gente cria aqui, fora do... antes da função principal. Deixa eu ver se no Portugal é aqui mesmo. Então a gente usa a palavra const para criar uma constante e normalmente a constante a gente coloca tudo em nomes, tudo em letras maiúsculas, né? Então eu vou colocar valor inicial, aí aqui a gente vai usar a nomenclatura snake case, né? Para colocar aqui o underline, para facilitar a gente ler. Então valor inicial é 5 e const, faltou aqui inteiro, né? Então inteiro, valor final 10. Deixa eu ver o que foi que ele está... Ah, beleza. E aqui agora, ó, a gente troca para valor inicial e aqui a gente troca para valor final. E aqui, na hora de montar a mensagem, a gente usa o conteúdo da constante. Valor inicial a valor final, ok? Lembrando que a gente usa tudo em maiúsculo para quê? Porque a constante ela não pode ser modificada, né? A característica da constante, diferentemente da variável, a variável o valor dela pode trocar ao longo da execução do código. A constante não, a constante você não troca o valor, certo? Depois que você definiu aquele valor ali, ela não muda mais, ela não pode sofrer alterações dentro do código aqui. Então essa é a característica da constante. Né? A gente já fez acho que num dos primeiros vídeos a gente falou sobre constante. Então quando você tem essa característica que você sabe que aquele valor não vai trocar dentro do código, então é melhor a gente definir ele como uma constante. E aqui, ó, se a gente quiser trocar, agora, por exemplo, se a gente rodar o algoritmo aqui, ó, vai ser lá, de 5 a 10. Então, 6. O valor sorteado foi 9. Vamos melhorar aqui. O valor sorteado aqui a 2 pontos. Okay? Então, se eu tiver que trocar aqui agora para 0, automaticamente ele trocou lá, de 0 a 10. Okay? Ele já está tanto sorteando de 0 a 10 e até, ó, o valor foi 4, ok? Então, você não acertou, nesse caso aqui tinha que ter dado a mensagem, né? O valor sorteado foi 4. Ah, tá, aqui é diferente. Então, vamos lá. Então, você não acertou. O valor sorteado foi 4. Tá? Então, a gente pode usar aqui a constante para poder facilitar a nossa vida. Sempre que a gente tiver que usar valor dentro de uma variável, dentro de uma constante ou dentro de um parâmetro, e você tem que pegar esse valor e colocar numa mensagem que vai ser exibida, então às vezes você coloca num lugar só para facilitar a sua vida, porque se amanhã você precisar trocar esse valor, você troca num lugar só. E aí, em todos os lugares dentro do seu código que fizer referência àquela variável ou àquela constante, automaticamente já vai usar o valor corretamente. Então esse aqui é um macete aqui que a gente pode utilizar, né, para facilitar aí a nossa vida, ok? Uma outra coisa, pessoal, aqui, ó, a gente precisava ter criado uma observação aqui. A gente normalmente sempre deixa as variáveis no começo ali e tal, mas, por exemplo, eu poderia colocar a declaração dessa variável até esse ponto aqui, ó, tá? Né? Porque como eu vou usar o valor sorteado só nesse ponto aqui, então eu poderia deixar para criar essa variável aqui antes de fazer, né, a definição aqui. Ou, ainda, se eu não quisesse guardar esse valor aqui dentro de uma variável, eu poderia vir aqui ó, e colocar aqui direto, né? Poderia vir aqui ó, e colocar aqui direto, certo? Beleza? Se eu não precisasse, né, exibir o número sorteado embaixo, eu poderia simplesmente colocar ali, ó. Poderia colocar aqui direto, certo? Olha lá, vou executar, ó. 5.
você não acertou o número. 6, você não acertou o número. Vamos colocar um intervalo pequeno aqui, de 1 a 2. 2. Ó, acertamos, ok? 1, você não acertou, ok? Ou então, aí aqui, ou nesse caso aqui, como a gente precisa, eu quero mostrar o valor lá embaixo, aí nesse caso faz sentido a gente deixar numa variável, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter que mostrar esse valor mais lá embaixo, tá? Mas normalmente é padronizado ali, ó, a gente deixa, né, as variáveis tudo no comecinho ali para facilitar a nossa vida, tá? Beleza, vamos rodar aqui de novo. Então, 5, você não acertou, o valor sorteado foi 10, ok? E aí vamos salvar, vamos colocar um comentário nesse código aqui, para a gente poder salvar ele, né? Já vamos começar a guardar os nossos códigos, né? Então, vamos colocar um comentário aqui, a gente fez aqui, jogo do sorteio de número, ok? Então, o que a gente usou aqui? Geração de número aleatório, certo? Se a gente precisar depois pesquisar esse comentário aqui por aquele software Bariagrep, fica mais fácil, tá? Beleza, vamos salvar ele aqui. Então vamos chamar aqui, ó, jogo sorteio número. No próximo vídeo a gente vai fazer um outro exercício também ainda usando a estrutura de decisão simples, tá ok? No próximo vídeo a gente se encontra.